Estás a ensinar o teu filho sobre dinheiro ou, sem querer, a afastá-lo da educação financeira? Eu sei, a intenção é sempre boa, mas pequenos hábitos, frases ou decisões que tomamos no dia a dia e que, sem querer, estão a sabotar a autonomia financeira das crianças. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos percorrer juntos os 10 erros mais comuns que eu vejo acontecer nas famílias. E, mais importante, como corrigir cada um deles com estratégias simples que podes começar a aplicar desde hoje. E aviso-te já, não vamos falar apenas de dinheiro, vamos falar de exemplo, de diálogo, de liberdade com limites e de como respeitar o ritmo da criança para que ela cresça confiante e preparada para lidar com as finanças. Ao fim e ao cabo, e com a vida. Portanto, erro número 1, não falar sobre dinheiro em casa. Quando o dinheiro é um tabu, as crianças inventam as próprias teorias. É assim uma espécie de quase como se estivessem sempre erradas. Lembro-me de um miúdo de 9 anos que acreditava piamente que o multibanco dava dinheiro sem fim, porque nunca tinha visto os pais a falar sobre salários, contas ou orçamento. Se tu não explicas, eles preenchem o espaço com a imaginação. E a solução é muito simples. Traz o tema para as conversas do dia a dia. Quando vão às compras, quando planeiam as férias ou até quando estão a cozinhar. Uma frase como: hoje vamos aproveitar as promoções para poupar no orçamento da semana. Isto já abre uma janela para o conhecimento. Erro número 2. Pagar por tarefas domésticas. Este é um clássico e que erro gigante. Sabes porquê? Porque ensina que só se ajuda em casa se houver dinheiro envolvido. E isto mata o sentido de responsabilidade familiar. Conheci um pai que pagava 1 euro por cada vez que ele fazia a cama. Até que um dia o filho disse: hoje eu não vou arrumar o quarto. Ao fim e ao cabo, eu não preciso de dinheiro este mês. Sabem quem é que era este pai? Eu. Exatamente. Percebeste o problema? A tarefa deixou de ser parte da convivência e passou a ser um negócio. Qual é que é a correção? As tarefas domésticas são parte da vida em família. E ponto final. Se queres recompensar, que seja por atividades empreendedoras. Lavar o carro do vizinho, passear o cão da tia, criar um pequeno serviço. Assim, o dinheiro vem da criação de valor, não da obrigação familiar. Ora, erro número 3. Tomar todas as decisões por eles. Se uma criança nunca escolhe, ela nunca aprende a lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Conheci uma família que o filho de 12 anos e até recebia uma mesada, mas a mãe acabava por lhe comprar tudo o que ele queria. Qual é que foi o resultado? Ele nunca precisou de priorizar. Nunca teve que dizer que não a uma compra para dizer sim a outra. Queres resolver? Então dá autonomia, mas com limites. Define para que é que serve a mesada, mas deixa-o gerir. Mesmo que a escolha seja algo com o qual não concordes ou que tu até nem comprarias. Porque errar com 5 euros é muito mais barato do que errar com 500, concordas? Erro número 4. Salvar sempre da frustração. Eu sei que dói ver o nosso filho triste, mas a frustração é um professor poderoso. Se cortas sempre o caminho, tiras a lição que esse momento traz. Permite que ele sinta a consequência de gastar tudo antes do tempo. E depois conversa. Pergunta: o que é que aprendeste com isto? O que é que tu farias de diferente da próxima vez? É nestas conversas que se constroem futuros adultos preparados. Erro número 5. Associar dinheiro a medo ou a culpa. Frases como: o dinheiro não cresce nas árvores ou isto é caro demais criam uma ligação emocional negativa. Troca antes o discurso por algo como: vamos ver como é que nós podemos juntos juntar para isto, ou podemos procurar alternativas mais baratas. Percebes aqui a diferença? Assim o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta que podemos aprender a usar. Erro número 6. Não dar exemplos práticos. Conceitos abstratos não ficam registados na cabeça das crianças. As crianças aprendem a ver, a tocar e a experimentar. Divide fisicamente a mesada em 4 cofrinhos. Faz mini orçamentos para pequenas compras. Simula compras e troques em casa. Quanto mais prática e visual for a lição, mais ela cola. Erro número 7. Recompensar sempre
com o consumo imediato. Se a criança recebe algo e gasta logo, estás a treinar o cérebro para depender da gratificação instantânea. Em vez disso, trabalha objetivos de médio e de longo prazo. Usa o cofrinho dos sonhos para metas de 3 a 6 meses e o cofrinho do tesouro para 6 a 1 ano. Mostra que esperar pode ser mais gratificante do que ter tudo agora. Erro número 8. Ignorar a influência da publicidade. As crianças são alvos fáceis para mensagens persuasivas. Sem orientação, tornam-se completamente vulneráveis. Assiste com elas a um anúncio e pergunta: quem é que fez isto? O que é que eles querem que tu sintas? Precisas mesmo disto agora? Quando tu desmontas um anúncio como se fosse um truque de magia, a criança começa a ver para além do que está no ecrã. Erro número 9. Adaptar o ensino à idade. Falar de investimento com uma criança de 5 anos é como lhe dar um livro universitário para aprender a ler. Até aos 6 anos, fala de trocos, de poupança visual, de cofrinhos. Entre os 7 e os 12 anos, entra no orçamento, em escolhas e de gastos e poupança sobre objetivos. Depois dos 13, podes trazer conceitos básicos de investimento. Agora, por fim, vamos ao último erro. Erro número 10. Focar só no dinheiro e não nos valores. Se o dinheiro é um fim, perde-se o sentido do caminho. Mostra que o dinheiro é uma ferramenta para criar valor, ajudar os outros, concretizar sonhos e viver alinhado com aquilo que acreditamos. Em família, escolham juntos uma causa para doar parte daquilo que poupam. Assim a criança aprende que o dinheiro pode servir para algo muito maior do que ela própria. Agora, respira e pensa. Quantos destes erros tu já cometeste? Não é para te sentires culpado, é para perceberes que nunca é tarde para mudar. Educar financeiramente não é criar pequenos economistas ou pequenos investidores. É criar adultos capazes de tomar boas decisões, de viver com equilíbrio e de usar o dinheiro como um aliado e não como um mestre. E se estás aqui comigo até agora, deixa-me então eu pedir-te 3 coisas muito simples. Clica no gosto, subscreve o canal e partilha este vídeo com outros pais e educadores que também querem formar crianças mais conscientes e preparadas para o futuro. Se queres aprofundar estas estratégias, tens sempre o meu livro Desperta o Gênio Financeiro do seu filho. Ele vai ajudar-te a transformar estas ideias em prática. E para além disso, também tens o meu podcast Vamos Falar Monês. Lá eu trago entrevistas e dicas para educar com propósito, de forma leve e aplicável. Já no próximo vídeo vamos falar sobre o que fazer quando uma criança gasta tudo de uma vez e como transformar esse momento numa grande aprendizagem. E eu sei que tu não vais querer perder.